pessoal, eu me chamo Eliseu Xavier. Estou aqui juntamente com a minha esposa Raquel Xavier, sócia nos negócios, sócia na vida, para entrevistar ele, que é empresário, que é administrador. Rapaz, o currículo dele é imenso. Ele é idealizador do projeto Power Foot. É um fenômeno. É um fenômeno. Para mim, ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Meu Deus, é forte, tá? Mas agora não vou revelar o nome dele, tá? Mas antes disso, já quero te falar, pra te ativar aí, curtir o canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das nossas notificações. Os nossos vídeos são semanalmente vídeos novos, tá? Pra te aí crescer pessoalmente, crescer como empreendedor, como empreendedora, crescer como pessoa também e desenvolver aí as suas habilidades, tá bom? E olha só, gente, toda semana tem vídeo novo, então não esquece, por favor. Clica aí, ativa o sininho, se inscreve e segue a gente também em todas as nossas redes sociais. O card vai ficar aqui na tela pra vocês, tá bom? Então, para falar hoje desse assunto, a gente trouxe uma pessoa aqui de responsa para falar sobre esse assunto, viu? Exemplar. Um currículo exemplar. É um treinador fantástico. Bora querer? Bora querer? Bora querer. Abraão Amaral. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença aí no pódio viu? da arte. Obrigado mesmo. Sei que você, com aquele tempo bem corrido, que eu sei que é, Foi difícil né? conseguir Resolve uma coisa para um lado, resolve para o outro. Um tempo bem corrido, sempre que o empreendedor tem uma vida corrida. É sabendo verdade. muito bem, né, Raquel? Com Disso. certeza. Mas o Abraão aceitou o nosso convite e eu te agradeço muito, Abraão. Muito obrigada. Pela sua visita aqui. Desde já eu agradeço assim pela oportunidade, porque tem muitos, né, empreendedores, né, que tem histórias fantásticas para contar, né? Então a gente já tem caminhado um pouquinho aí, né, queimado uma lenha, né, durante alguns anos, né? Então a gente fica muito feliz, né? Eu particularmente eu assisto muito podcast, né? Então assim, eu sempre olhava, escutava os podcasts e me imaginava. Assim, Um dia vai ser eu. Mas eu me imaginava, assim, eu falei, eu ainda não cheguei a lugar nenhum e aí já tô aqui, né? Então assim, É muito eu legal. agradeço assim, agradeço mesmo e já recebo aí todas as palavras aí em nome de Jesus. Que bênção, que bom, que legal. E olha só, a gente trouxe um tema muito legal hoje aqui para você que está nos assistindo aí, né? Que é disciplina versus alta performance, tá bom? Então eu já quero te falar que você que não tem disciplina, não sai desse vídeo. Pode ficar aqui, que com certeza esse podcast vai mudar aí a sua vida e você vai aprender muito com isso. Então, pode arrochar. Abraão, vamos começar logo. Eu faço a primeira pergunta, minha filha, ou eu faço? Pode fazer, pode Então fazer. eu vou fazer a primeira pergunta pro treinador Abraão. Bora pra cima. Abraão, você, né, conheço muito bem, né? Sou aluno do Abraão, para quem não sabe, eu sou aluno do Abraão. É por isso que eu falo, para mim, é o melhor treinador do mundo. Olha, ele não quer pagar a mensalidade, eu acho que ele quer mais. Tá querendo se escalar, ser titular, né? Confia. Querer pagar na roupa, né? Querer pagar na roupa. Abraão, vamos começar pela sua história. Conta um pouco pra gente aí da sua história, tá? Quem é Abraão Amaral, para as pessoas conhecerem de casa, tá bom? Fique à vontade. Ah, cara, é uma longa história, né? Graças a Deus, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer, né? Que uma das pessoas assim, que mais me inspirou, né, na minha caminhada é minha mãe, né? Então, assim, minha mãe, eu e minha irmã, né? Somos um casal de filhos. E, assim, a minha mãe sempre tomando conta de tudo, né? Professora de escola pública, professora de escola particular. Então, assim, eu basicamente ali 9 anos de idade... Uma família de funcionários públicos, exatamente, né? Exatamente. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Com 9 anos de idade ali, eles se separaram. E, assim, a partir dali, a minha mãe, ela começou a ser tudo, né? Ser o pai, ser a mãe, ser a provedora da casa. Seu pai foi embora, você tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos. Então, assim, eu fui trilhando um caminho até então, sem uma figura paterna ali para me direcionar ao longo da minha caminhada, né? Ao longo da minha caminhada. Só que o mais interessante nisso, né? Quando eu costumo dizer, né? Eu me considero o grupo dos improváveis ali, né? Aquele ali que tinha tudo para dar errado, sabe? Aquele que tinha tudo para dar errado ali, o Senhor pegou ali,
né? E falou, vou cuidar desse aqui, né? Vou investir nesse aqui. Que legal. Muito Né? Muito E isso é a resposta, né, de oração da minha mãe. Né? Minha mãe sempre falava, minha mãe não tinha tempo, trabalhava o dia todo. Eu me lembro que naquela época, hoje em dia não tem mais, mas naquela época tinha o turno da manhã, o turno intermediário, o turno da tarde e o turno da noite. E a minha mãe trabalhava todos esses turnos. Meu Deus. Né? Tanto escola particular, tanto escola pública. Então, Pra não deixar faltar nada pra não vocês. deixar faltar nada, graças a Deus nunca faltou. Graças a Deus. Né? E a gente ali se virando, porque a minha mãe, é até engraçado, a minha mãe, ela não, se você falar, a gente brinca, né, que na cozinha de cozinha ela é zerada. Oh, ela meu tá me Deus. mentindo aí, mas eu Tá vendo? Eu não vou cortar isso. O nome dela? Qual é o nome dela? Vilma, dona Viu, dona Vilma. Vilma? Eu não vou cortar pra Dona senhora ver, Vilma. viu? Um abraço, dona Vilma. Um abraço. Não, e ela assume isso, e ela briga comigo. Não vem me dar negócio de panela, de presente, né? Me leva pro salão. Olha, que tudo. Gostei. Já Eu também minha sou das irmã, panelas. já minha irmã não, por causa dessa dificuldade da minha mãe sempre ausente, a minha irmã é uma excelente cozinheira e ela tem prazer em cozinhar, ela tem prazer, né? Então a minha irmã é da Da culinária culinária. e a mamãe é da limpeza. A minha mãe não consegue ver nada, tem um toque, né, que o pessoal fala, né? Aí eu, né, tendo que, ora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. Porque a minha mãe é igual eu, fala alto, né? Entendi. Fala alto, então assim, cara, então assim, o meu início ele foi muito Essa questão de você ser, Abraão, uma pessoa muito organizada, né? sim, Conhecendo bem você é uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito detalhista. Isso vem da sua mãe, esses princípios, sim. essa crença, assim, desde sempre ela cobrava muito de vocês, isso como filhos, a questão da organização. Na verdade, a minha mãe, ela sempre deixou muito claras as coisas, né? Ela sempre delegou. Olha, é isso e aquilo e ponto final, né? Ela usa sempre uma frase assim que é muito engraçada. Ela pega e fala, não interessa. Se eu tocar funk, vocês vão ter que rebolar. Quando eu estiver aqui debaixo do meu teto, né? Então, assim, E quando estiver com medo do meu pirão, é apoiado no meu não cinturão. interessa, exatamente, é por aí. E ela fala até hoje, Muito não bom. importa, tá casado, mas ela tem um... Minha Mãe não eu tenho larga isso, 1,60 m, é baixinha, mas ela fala, É eu que as mando bravas. ajoelhar. Então, assim, cara, o que eu levo, assim, que eu levo da minha mãe muito, é essa questão da organização e da delegação de função, sabe? Isso eu levo para minha vida até profissionalmente. Você delegar funções, né? E a minha mãe, ela é muito assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se não fizer, não adianta nem me pedir para ir, né? Fez o que fez, está liberado, né? Entendi. Fez o que era para fazer. Então, essa questão da organização, eu herdei um pouquinho da minha mãe devido a essa questão dela sempre ser clara. Né, ela sempre ser clara ali e isso nos acompanhou por muito tempo no ensino fundamental, né, no ensino médio ali, por a minha mãe ser professora, né, então eu e a minha irmã, a gente sempre estudou em escola particular, né, sempre fomos bolsistas, né, em escola particular, então ali o meu primeiro choque ali. Porque uma coisa é você ser de família humilde e estudar em escola pública, né? E ter o mesmo contato com pessoas, né? Da mesma classe, né? Uma coisa é eu ali no meu 11, 12 anos, né? Estar num local onde os colegas, né? Ser de um Classe mais elevada. poder aquisitivo melhor. E a gente olhar aquilo ali e não poder ter. Não era a realidade de vocês, Exatamente. né? Então, o primeiro choque já foi aí. Né? Só que é incrível, né? Eu costumo dizer que as dificuldades, elas vão te dar oportunidade. Né? Já anota essa aí, né? Anota. As dificuldades, elas sempre geram oportunidade. Né? Então, assim, Muito bom. naquele meio ali, né? Eu já detectei moleque ali, né? Agora eu vou saber quem é que gosta de mim pelo que eu tenho ou pelo que eu Pelo sou, que tu és, né? E o que me fez, né, mostrar isso foi o futebol, né?
futebol, a gente ali brincando, disputando jogos internos, então, não, aquele menino tem que ser do nosso time, né? E assim, então ali eu fui começando ali, conquistando meu espaço, né? Na escola, porque, como eu costumo falar, eu sempre fui um cara popular, mas não era por causa de mim, era por causa da minha mãe. Se acontecesse alguma coisa de ruim, não era o Abraão, era o filho da professora Vilma. Ei, olha então, o peso, aí, olha a quem responsabilidade. é que vai ali? É o Abraão? Não, é o filho da professora Vilma. Quem é esse? É o filho da professora Vilma. Então, eu já era meio que, o pessoal já sabia, entendeu? Então, assim, isso meio que me ajudou muito, como eu sempre falo, na própria questão da liderança, né? A própria questão da liderança ali que me acompanha até hoje. Né, eu falo que anda junto comigo, né, a questão da liderança que surge de algo totalmente natural, não aquela liderança arcaica. Abraão, sobre esses princípios que você está falando, que Uhum. veio de casa, né, que hoje é natural Sim. para você aplica eles na sua vida, que dá certo, Sim. né, às vezes também tem crenças limitantes, que a gente aprende dentro de casa com os pais, né, no Sim. caso você e a sua mãe. Tem alguma crença limitante assim ou crenças limitantes que você teve que cortar da sua vida, que na verdade estava tirando você desse caminho empreendedor? Porque mais para frente a gente vai falar, né? Sim, Mais sim, para frente eu sim. vou fazer uma pergunta para você relacionado à sua empresa. Uhum. Né? Então eu queria, na verdade, que você falasse para a gente sobre isso. Não, na verdade, hoje, a gente, queira ou não, a gente faz uma comparação, né? Então, assim, hoje a vida corrida que a gente leva, né? Eu procuro sempre comparar com a vida corrida que a minha mãe levava, né? Então, assim, a gente que é empreendedor, a gente que tá nessa correria, a gente precisa ter a cabeça boa, né? Entendi. Então, na época eu via que a minha mãe, ela trabalhava muito, né? Ela trabalhava muito, né? E hoje até mesmo eu falo para minha esposa, não tem como a gente pensar em construir família e ter filhos nessa correria louca que a gente está vivendo, porque hoje a gente precisa ter a cabeça boa para ter tempo para a família, para ter. Então, assim, eu aprendi muito isso, né? Por a minha mãe querer, mas não poder. Simplesmente ela querer estar com a gente, mas não poder, porque... Aí você já pensava assim, não, eu tenho que ir por outro caminho. Exatamente. Minha mãe está seguindo um caminho que ela não tem tempo para fazer o que eu quero fazer. Exatamente, exatamente. Então aí a gente começa, dentro de casa, a gente começa a aprender, né, o que fazer, ou de que forma fazer, né? Então eu fui um cara que sempre fui muito observador. Eu sempre observei muito. E dentro de casa eu observava isso, né? Porque como a minha irmã é mais velha, né? Eu fui percebendo que a minha irmã estava trilhando o mesmo caminho, né? A minha irmã também tem um filho de 10 anos, né? Então assim, eu falei... E ela acabou por muito tempo da vida dela nessa mesma correria. De trabalhar e querer ter tempo pro filho, mas tinha que trabalhar. Né? Então eu já penso duas vezes, né? Até porque a minha esposa, ela é muito centrada. Mais que eu. Então assim, eu sempre costumo dizer, eu vou a 220, 320, ela que vai pisando no freio, né? Vai falar nisso, ela tá aqui com a gente, viu? Ela não tá aqui, né, mas ela tá aqui nos bastidores. A Isa, obrigado pela sua presença, viu, Isa? Fique à vontade aí. Exatamente. Então, assim, eu sempre aprendi muito com essa relação, na verdade, aquele equilíbrio, né? Que a gente precisa ter para poder, né, vencer na vida, para poder atingir nossos objetivos, né? Então, Entendi. basicamente isso. Entendi. É muito interessante, Abraão, muito interessante mesmo, na verdade. Eu falei para você sobre crenças limitantes, porque na verdade tem, né? Eu digo por mim, né? Lá na minha casa, né, Raquel? Acho que a Raquel também te conversa muito sobre isso, né? E os pais às vezes têm crenças que vão trazendo, né, às vezes da mãe, a mãe Sim, ensina algo, o pai ensina algo, aí vem com aqueles princípios que na verdade acabam atrapalhando para quem um dia quer ir para uma pegada desse tipo, o empreendedorismo. Exatamente. Então isso acaba limitando a gente, freando a gente. Então a gente precisa falar, não, o que é legal aqui da educação da minha mãe é isso dos meus pais é isso, mas eu não quero ir, entendeu, para essa linha de pensamento deles referente a isso.
Sim, com certeza. Então a gente acaba deixando de lado, né? Uhum. Vendo o que foi que ela fez para poder estar desse jeito hoje, né? Sim. Trabalhando dessa forma hoje, seguindo a vida que tem hoje. E eu quero seguir uma vida diferente. Né? Exatamente. Eu quero, igual você falou, né? Eu me Uhum. identifiquei muito quando você falou isso. Ah, não, eu quero uma vida diferente. Meus E pais quando hoje a gente, trabalham pra quando a cá, gente entendeu? opta por isso também, não é por dizer assim, a mãe tá errada, o papai tá errado. Não, é porque a gente quer fazer algo diferente para poder ajudar eles, Verdade. né? Tipo, eu reparei que a minha mãe não teve esse tempo, falando da sua situação, Sim. não teve esse tempo de estar com a gente, então eu não vou querer fazer isso com os meus filhos, vou querer Com fazer certeza. diferente. E até porque, vocês sabem, né? São gerações, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa assim que eu observo muito, né? Que ali na geração do meu pai e da minha mãe, a única objetivo de vida ali, que você caminhar de forma correta e ser alguém na vida ali, eles que eram de pessoas humildes, era através do concurso público, Entendi. né? Concurso público. Então, por eles aprenderem assim, eles por amar os filhos, Sim, eles eles queriam passam pra repassar gente isso, né? isso também, né? Então, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade com relação a isso, né? Eu tive um pouquinho e tive que romper algumas barreiras, mas o interessante de tudo é que eu sempre entendi e não Colocaram a vi respeito eles da questão da estabilidade. da estabilidade, Filho, exatamente. concurso público vai te dar estabilidade. Exatamente, vai, né? exatamente. Essa história é Eu antiga. entendo. Não, mas assim, É verdade. eu entendo perfeitamente isso, até porque hoje eu tenho muitos alunos que são funcionários públicos e são empreendedores. Isso é uma escolha, É uma Exatamente. Né? É Empreender é uma Eu escolha. respeito também, eu também tenho muitos amigos funcionários Sim, públicos, Com certeza. né? sim. E eu respeito, né? Eles tomaram esse caminho, né? Que é, Exato. na verdade, um caminho, né? Bem mais confortável do que É, a vida do empreendedor, empreendedor né? não é fácil. Agora, realmente, para quem é empreendedor, tá nessa pegada do empreendedorismo, Sim. às vezes acaba prendendo a gente. É Exatamente. desconfortável pra gente, Exatamente. né? Esse tipo de caminho. Né? Uhum. Então eu vejo que é só uma questão de escolha de De caminhos. escolha, Né? eu vejo totalmente que é questão de escolha e você ter um foco objetivo, né? E você seguir aquele objetivo. Isso. Porque às vezes a gente tem uma escolha, eu vou seguir por aqui, né? Aí na primeira dificuldade, né, você já muda. Verdade. Na primeira dificuldade você vai se entristecer, isso é normal, mas você não pode mudar seu foco, você não pode mudar seu objetivo, Isso é né? verdade. Senão você vai ficar mudando de objetivo, mudando de foco, o tempo vai passando, né? Então eu falo muito isso para os meus alunos, né? Eu falo muito isso conversando, né? Eu falo, você tem um objetivo, então não foca no resultado, foca no objetivo lá. Não foca em como tu vai estar amanhã, não foca no jogo de sábado, não foca nisso, foca no objetivo central lá, né? E vamos trabalhar para isso, né? Então, é questão de escolha, como você falou ainda há pouco. Excelente, Certo. excelente, Bruno. Bruno, agora eu queria conversar com você sobre o seu grandioso projeto, né, que você é idealizador desse projeto. É um projeto que, para mim, eu acho ele muito legal, excelente, fantástico, que é o Power Foot. Sim. Né? Bruno, é Power Foot? Power. Power. Food. Power. Foot, não é Alguém, Power por favor, Foot. patrocina ele no Bora. curso de inglês. Me patrocina também. Power Foot. Foot, Perfeito, Power pessoal, Foot. perdoe aí, viu? Mas é um termo muito legal, né? Power Foot. Isso. Aí o nome completo fica Power Foot Funcional Training. Funcional Funcional Training. Training. Perfeito. Que nome legal, que nome. Fantástico. Estourado. Sucesso mundial. legal, Bruno. Fala um pouco pra gente do Cara, Power o Power Foot, na verdade, né? Ele teve início ali em 2019, né? E na verdade o Power Foot ele sempre foi um sonho, né? Um sonho pessoal. Um sonho pessoal, como vocês falaram ainda há pouco, né? Sou formado em administração e ao longo do tempo da minha vida eu trabalhei em várias empresas, né? Em várias empresas e tive muito contato com muitos amigos, com muitas pessoas empreendedoras e através dali eu tive a sede de empreender, né? E na área do esporte. Fez o chamado network. Exatamente. Então eu comecei a pensar nisso quando eu via algumas questões de treinamentos e tal, e eu olhava assim, e falava, cara, eu acho que eu consigo fazer melhor. Quando a gente é empreendedor, a gente tem isso, a gente observa, mas eu consigo fazer também. Só que, como eu costumo falar, criticar
é muito fácil, né? Você falar é muito fácil, né? Você dizer ali que dá pra fazer melhor, mas você realmente botar a mão na massa e seguir o caminho, né? Então, assim, na verdade, eu coloquei isso como objetivo, né? Eu coloquei isso como objetivo ali, final de 2018, né? Na época eu tava trabalhando no shopping, né? No shopping aqui de Ananindeua. E ali eu trabalhava como coordenador de vendas, já tinha alguns alunos, né? Sim. Já tinha alguns alunos ali, atendia alguns alunos só que eu trabalhava das 10 às 16 horas, ali no shopping, né? Como coordenador de vendas, ali tudinho. E a loja onde eu trabalhava, ela tinha um tema meio de basquete. Era loja de quê? Entendeu? Era loja de esporte. Esporte? Era loja de esporte, sim. Era loja de esporte, né? E tinha um tema de NBA e tal, gente vendia o produto da NBA, né? E tinha umas telas assim que passavam bastante vídeos de jogos e documentários do Michael Jordan, enfim, né? Do LeBron James e tal. Entendi. Ficava passando. E ele estava falando o poder do basquete, né? O poder do basquete ali. E falava muito do empreendedorismo também ali nos Estados Unidos, né? Que hoje o basquete, a NBA, ela é um negócio. Com certeza. Né? Ela é um negócio, virou um negócio hoje nos Estados Unidos. Exatamente. Ele falava o poder disso. E eu assistindo aquilo, né? Eu tava em pé assim, e eu olhei, e eu rapidamente pensei assim, cara, o poder do futebol. Né? O poder do futebol. Eu falei, o poder do futebol. O poder que o futebol tem de mudar a vida das pessoas, né? Quantas profissões elas giram em torno do futebol, né? É fisioterapeuta, é médico, É né? verdade. É uma série de profissões ali. Eu pesquisei essa semana, são 45 profissões que giram em torno do futebol. Nossa. Muito bom. Então, assim, Excelente. aquelas pessoas, poxa, eu gosto do futebol, mas não deu certo de eu ser jogador. Poxa, tem 45 profissões. Você pode estar trabalhando, né, no meio do futebol. Fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que gosta. E comigo não foi diferente. Né? E ali dentro mesmo daquela loja, eu pensei, caramba, Power Foot. O poder do futebol, o poder do futebol. E aí, na mesma hora, já fui pra internet. E fui pesquisar, saber se tinha alguma coisa na internet de... Falei pra mim, não tá copiando ninguém, né? E eu fui, eu não achei nada. Né? Falei, não achei nada. E da mesma hora, já mandei um WhatsApp pro amigo meu, olha... tem alguma ideia, fui mandando as ideias que eu tinha de logo, ele montou a primeira logo do Power Aproveitou logo o processo criativo. Foi, cara, aproveitou o momento. Eu falei, rapaz, ele faz, na mesma hora ele fez, né? E eu deixei guardada essa logo no meu e-mail, né? Falei, a logo já tem, deixei guardado, né? Que legal. Deixei guardado ali e continuei trabalhando, atendendo alguns alunos. Mas né? alimentando o sonho. Alimentando o sonho já com o objetivo, né? Sim. Definido. Já começou a trabalhar com foco, né? Pensando onde você iria chegar, né? Exatamente. E já tinha, como eu falei ainda há pouco, eu já tinha alguns alunos pela parte da manhã, pela parte da noite. Eu trabalhava numa escola que hoje desenvolve um excelente trabalho voltado para o futsal, que é o CDM, né? Do meu amigo Leandro e Júlio, né? Patrick, né? Que com certeza estão acompanhando aí. Um abraço. Né? Um abraço, pessoal. Então, assim, os caras aí que participaram do início de tudo aí, né? Então, assim, e eu vivi essa vida corrida. E a demanda, ela foi aumentando. Ela foi aumentando, né? E começaram a me procurar no mesmo horário que eu trabalhava ali dentro do shopping, né? E aconteceu que quando foi no domingo, eu tava ali na igreja, e um rapaz ali, né, chegou, poxa, Brão, eu tô com um espaço ali no 40 horas. Um espaço legal ali, uma arena coberta, tal, tudinho. Então, só pra galera entender, tu tava trabalhando ali no shopping. Sim. E dava os treinos fora do teu horário de trabalho. Exatamente. Então tu não dormia. Quando dava, a gente cochilava, né? Então, não dormia, como eu costumo dizer, né? Anota essa aí. Em pé sem cair, deitado sem dormir. Pegou volta esse vídeo. Anotem essa aí, hein? Anotem, né? Então, assim, a gente ficava em pé sem cair, deitado sem dormir, Era né? bem cansativo, então. Né? Então era uma vida um pouquinho corrida, né? Então assim, ele veio com essa proposta, né, irrecusável, né? Falou, olha, o espaço tá lá, se você quer usar não precisa pagar nada. Tô vendo que tu tá trabalhando com, tá estudando educação física, trabalhando com esporte ali.
Eu só quero que tu faça uma vez na semana, no sábado, um projeto social com as crianças e tal, que é algo que eu sempre pulsou dentro do meu coração, né? Eu falei, não, isso deixa comigo. Isso lá no né? 40 horas. Lá no 40 horas, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? No nome, né? O Júnior Rodrigues, né? Grande amigo que estava no início lá também, né? Vocês vão percebendo aí que o desenrolar do Powerfoot, muitas pessoas elas vão entrando, Fazendo né? parte da Fazendo história, parte né? da história, exatamente. Então lá foi o início das turmas, né? Ali em 2019, eu já comecei a fazer as turmas regulares das 18 horas, de 7 da manhã, né? Ainda trabalhando no shopping. E ainda trabalhando no shopping, né? E eu comecei já a fazer os uniformes, né? Aquele início, né? Aquele Sim. primeiro passo, né? E... Foi muito cansativo, né, bro? Sim, Muito cansativo mesmo. Né? Sim, Nessas horas Como que a todo gente tem início que de persistir, empreendimento. né? A gente manter a cabeça no lugar, porque senão vem aquele sentimento de, eu quero desistir, eu não tô mais aguentando, é muito corrido, né? Exatamente, vem esse sentimento, mas é muito importante eu citar aqui, até porque tem muitos profissionais de educação física que estão assistindo, né? E um grande amigo meu, na verdade, um grande professor, ele sempre me falou isso, que é o professor Jair Aquino, que ele é professor de educação física. Jair? Foi. Um abraço, Jair. Exatamente, ex-atleta de futebol, né? E ele sempre acompanhou a minha caminhada. Ele sempre falava para mim: cuida da tua saúde mental. Cuida da tua saúde mental. Porque hoje a vida dele já tá mais tranquila, né? Só que ele já tem mais de 20 anos de profissão, né? Nossa. E ele já tem um caminho muito longo, né? Que ele já trilhou. Sim. E ele olha a minha correria, ele vê o início dele. E ele me fala, sempre quando ele me manda uma mensagem, ele fala isso pra mim: cuida da tua saúde mental, né? Porque a gente acaba não sendo, né, só treinador, né? A gente acaba às vezes sendo psicólogo, né? Às vezes a gente tem que dar um conselho. E a gente precisa estar com a cabeça É verdade. boa. Nossa, Sim, como isso. acontece isso aqui Porque também. às vezes a gente se preocupa tanto com isso, né? Sendo sincero com vocês, às vezes a nossa esposa está dentro de casa precisando de um conselho e a gente está preocupado com o negócio, né? O negócio ali, não, mas tem que acontecer, tem que dar certo, tá no início, eu tenho que estar sempre motivado, E né? acaba esquecendo aqui a família. Exatamente. Então, assim, cara, isso é fundamental. Que é um Você pilar precisa- super importante para te dar esse suporte. necessário, na verdade. Necessário. Necessário. Então, assim, a questão da saúde mental, gente, pra gente que trabalha com pessoas, trabalha com alta performance, né? Você pode ver, tem muitos atletas de alta performance que às vezes caem numa depressão, né? Porque o atleta de alta performance, ele trabalha visando resultado. Né? Resultado, é pressão em cima de resultado. É pressão Cobrança em é cima- muito grande, muita né? cobrança. Aí a gente fica até sem entender, poxa, como um atleta pode cair num quadro desse, né? Uma pessoa Tá se exercitando, uma saudável, pessoa faz saudável. exercícios direto. Mas, tá vendo só? Exatamente, porque é uma cobrança ali, porque a vida dele com relação àquilo. Por exemplo, um atleta de MMA, né? Se ele chegar no dia da luta e não tiver aquele bater o peso, Sim. simplesmente ele não vai poder lutar, né? Então isso acontece muito, a questão da pressão, e o atleta tem que saber administrar isso. E a gente que trabalha diretamente com o atleta, a gente tem que ser essa fonte de água limpa, Sim. né? Para poder passar confiança para eles, e isso é algo que a gente tem que saber administrar, Com tanto certeza. na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Beleza? E aí? Excelente. Né? Chegou ali no Então, 40 horas. Exatamente. Então a gente caminhando ali começou a formar as turmas ali, né? Começou a formar as turmas ali e as demandas começaram a aparecer. Né? As Aumentar demandas ainda mais. começaram a aumentar, né? No horário que eu trabalhava ali no shopping, né? E quando eu vi que as demandas estavam aumentando muito, né? Eu peguei, cara, eu vou... O que o Powerfoot, na verdade, era um extra. E a renda do shopping era a renda principal? era a principal. Quando eu vi, o extra já estava virando a principal. As demandas foram aumentando. Nossa, Aí você olha, já pensou logo, tenho que dar uma atenção mais especial agora para do questão lado do... empreendedor. Exatamente. novo projeto. Só falando algo muito importante aqui, que às vezes a gente tem vários sonhos, né?
a gente tem muitos sonhos, a gente tem objetivos, né? Tem muita gente que deve estar assistindo aí, que tem um sonho de talvez não estar feliz numa profissão, né? E eu tô assistindo aquele podcast, aquele cara fez isso. Só que assim, a gente não pode também, eu costumo dizer, ser irresponsável, meter os pés pelas mãos. Sim. Porque aí você vai começar a colecionar frustrações, né? E eu sempre trabalhei com metas. Né? Então, assim, eu sempre determinei períodos, né? Então, quando eu decidi sair de uma empresa privada onde eu estava trabalhando, né, ali no ramo na administração, né, trabalhava no financeiro de uma concessionária, e quando eu vi que aquilo, eu já estava esgotado daquilo, eu não cheguei e larguei tudo, né? Eu falei, cara, eu tenho 6 meses para fazer um pé de meia aqui, né? Então vou juntar um pé de meia aqui. Quando eu saí de lá... Você foi estratégico, né? Exatamente. E fui pro shopping, porque eu não fui logo de cabeça. Eu falei, eu saí de lá, ainda vou ter uma renda principal, que é o shopping, eu vou ter tempo, que lá eu não tinha. Sim. Eu vou ter tempo para começar a trabalhar na área do esporte, né? Só que vai ser um extra, né? Então, eu determinei um prazo de 6 meses. Eu falei, cara, eu tenho 6 meses para o Powerfoot dar certo. Né? Muito bom isso que você acabou de falar. Você começou a trabalhar com um prazo. Exatamente. Né? Você já começou a trabalhar com metas. Exato. E qual foi a meta que você definiu? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Olha aí, pessoal, a meta que o Abraão definiu. 6 meses. Na verdade, assim, a meta, aí você pode me perguntar, Abraão, por que 6 meses? Foi os 6 meses que eu tinha ali. Eu falei, 6 meses que dá para pagar as contas, né? Que dá para mim. Eu tenho 6 meses. Essa toda aqui essa indenização aqui, ela dá certinho para 6 meses. Então, é 6 meses. Calculou tudo certinho, né? Exatamente. Então assim, e dê esse passo, né? Só que isso que eu tô compartilhando com vocês é algo que é algo particular que às vezes a mãe não sabe, né? Aí começa a vir as preocupações, né? Puxa, esse menino saiu de uma empresa consolidada ali, né? Para dar esperança se vai dar certo, isso aqui. Só que quando a gente tem um objetivo e a gente tem as nossas metas traçadas, a gente não olha pro lado, né? A gente vai. Então eu sempre fui muito firme nas minhas decisões, entendeu? Então isso sempre me deu muita segurança ali, porque eu sempre tive foco. Mas tinha um pouquinho de medo? Com certeza, né? Com certeza, isso aí até hoje, né? Até hoje é o medo, a adrenalina. Isso é bom. Né? Essa questão de arriscar faz parte da vida da pessoa que quer empreender, né? Com isso certeza, é importante deixar claro. E eu sempre falo isso, que o nosso sucesso está lá onde está o nosso medo, o nosso maior medo. Exatamente. Quando a gente tem medo de chegar lá, é lá que está o sucesso. Filosofia. Excelente. Essa aí você pode anotar. Né? Exatamente. Na verdade, o futebol, ele é assim, quem acompanha, quem gosta de futebol, é uma montanha-russa de emoções. Né? Às vezes, eu costumo dizer, nem o time que é melhor, ele vence o jogo. Né? Então ali o líder estratégico, que é o treinador, ali para ele tomar uma decisão, é uma montanha-russa de medo ali. Se eu mexer errado, eu posso ter uma consequência gigantesca. Então assim, isso dentro do nosso meio, a gente começa já a se acostumar. Sim. Né? Com essa montanha-russa de emoções, né? Então assim a gente foi caminhando, né? Desde 2019 até que as demandas foram aumentando e eu fiquei focado só no Powerfoot. E assim, eu estipulei 6 meses, mas no terceiro mês, né? Antes de completar 6 meses, no terceiro mês, a renda principal já era do Powerfoot. Olha só. Né? E eu já larguei o shopping, né? E fiquei focado só ali, né? No bairro do 40 Horas, desenvolvendo trabalho, né? De treinamento funcional voltado para o futebol. Né? E aí foi ganhando corpo, né? Né? Os amigos começaram a me procurar, né? Então aí foi ali se muito bom isso, né, Abraão? Quando a gente tem esse sentimento de que deu certo, né?
deu certo aquilo que eu planejei lá atrás, se eu não tivesse arriscado. Não foi fácil. Não foi fácil, foi difícil, a caminhada foi longa, né? Mas deu certo, né? Na verdade, tá dando certo, né? Exatamente, na verdade, as mini metas que eu até hoje eu determino, são elas que me dão motivação para sempre estar dando um passo à frente. Sim. Então, por eu determinar as metas, poxa, consegui essa meta, beleza, Próxima. deu certo Passo de cada agora. vez. Então, assim, isso vai me motivando, né? E eu procuro passar isso para as pessoas para os meninos que trabalham comigo também, né? Para os meninos que trabalham comigo hoje, para os estagiários que trabalham comigo, né? E eu sempre falei, cara, vocês têm que planejar, vocês têm que ter meta, né? Senão eu costumo dizer para ele, vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Vocês vão cansar, correr, não vão sair do lugar. É verdade. Tem que se planejar, tem que ter meta, né? E o Às medo, ele vezes faz as pessoas parte. acham que isso é uma besteira, mas eu duvido você planejar uma meta aí de um mês. Todo dia você vai colocar ali o que você vai fazer. Eu duvido se tua vida não vai fluir nesse um mês que tu planejou meta pra te bater. Eu duvido, eu aposto. Porque eu já fiz. Entendeu? Eu também era uma pessoa estagnada, não colocava nada no papel, eu ia fazendo ali, amanhã eu faço isso, Deixa a vida amanhã me levar, né? deixa a vida me levar. Eu falei, não, peraí, tá errado. Tá ali Tem meu que ter quadro ali. roteiro. Tem que ter roteiro. Comecei a anotar, não, segunda é isso, terça é isso. Gente, flui, o negócio anda, de verdade. Verdade. Abraão, a gente falou aqui sobre o Powerfoot, né? Isso, né? Agora tem uma frase, né, que você usa muito Sim, para sim. incentivar. Bordão. Para incentivar, né? Você está falando aí sobre a pessoa ter um roteiro, a pessoa Sim. realmente ter planejado o que realmente vai fazer, anotar, bater uma meta, tem que bater meta. Você falou sobre isso. Foi daí que veio essa frase aí do bora querer. Também. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Na verdade, esse bordão, né? Que até. Foi até pro hoje- uniforme, né? Inclusive, é Foi, importante com certeza falar. teve que Foi ir. até pro uniforme do Powerfoot. Exatamente, na verdade, para ir para o uniforme foi uma ideia dos alunos, né? Foi uma ideia dos alunos, né? Porque isso virou, na verdade, virou meio que uma identidade, né? Sim. Hoje eu passo na rua, ontem eu tava chegando em casa, aí tinha um aluno meu dentro do meu condomínio, eu não sabia. Eu detectei porque ele falou, bora querer! Né? Quando ele gritou, eu fui o carro, falei, isso aí eu tava escute. Aí eu dei a ré, falei com ele Legal e isso tal. aí, né? Então, assim, cara, isso foi muito, até muito engraçado, né, cara? No futebol acontecem algumas coisas, assim, naturais, que elas acabam assim, por isso que o futebol, ele é fantástico, né? Então, quando eu treinava ali no sub-15, sub-17, né? Eu tinha um treinador, né, que hoje também é educador físico, né, e trabalha também com futebol até hoje, né, que é o professor Alan Nascimento, né, que tá me acompanhando aí também, né, e ele... Professor Alan Nascimento, aquele abraço do Eliseu Xavier para você. É isso aí, com certeza ele tá acompanhando, né, que eu falei para ele que eu vinha para cá, né, eu tenho contato com ele até hoje, né, e na época ali que a gente treinava, né, e assim, ele muito mais explosivo que eu, né, aí ele sempre deixava para falar na segunda-feira, que os jogos do campeonato eram no domingo, né, então quando era na segunda-feira, assim, quando tinha uma derrota ali, aí ele falava, como é que vocês querem vencer se vocês não querem querer, né? Ele falava, então tem que querer. Olha aí. E às vezes a gente tinha o dia do treino físico, né? E ninguém queria ir pro treino físico, né? Ninguém queria ir. E ele falava, olha aí, ó, como é que a gente vai vencer? Vocês não querem querer, né? E aí, aquilo ficava na minha mente e ali, eu sempre como líder ali, eu falava, rapaziada, bora querer, né? Bora querer. Os caras, é isso aí, bora querer, né? E até na roda, antes de entrar nos jogos, né? O pessoal batia pau, não, vamos querer, vamos. Então, isso aí virou, né, uma identidade hoje, Sim. né? Como você acabou de falar, foi até pro uniforme, né? Então, assim, hoje é uma marca, virou, né, um bordão, né? Que onde o pessoal me vê, né? Até antes do bom dia, né? Isso E aí, fica bora na cabeça querer, das pessoas, te Bora digo querer, mesmo. porque é algo motivador, né? É algo motivador, não. Bora querer. E a pergunta, a resposta, bora querer. Então, assim, Muito isso aí bom. é algo natural. Abraão, tem uma frase que você utiliza muito, né? Que você fala que isso faz parte do uniforme do atleta. Eu não estou lembrado muito bem. Cara, na verdade, como eu sempre falo, muita coisa assim na hora do treino, na hora do jogo, na emoção,
flui muita coisa, né? Flui muita coisa. Então, tem uma frase que eu sempre uso, né? Que surgiu ali de um treino. Eu tava dando treino para um atleta, né? Um treino para o atleta e tava rolando o treino e ele parou que ele tava sentindo dor e ele tava cansado. Aí ele parou, a bola saiu, né? Aí eu parei, eu falei, sim, e aí, no dia do jogo, se tu tiver na frente do gol com a bola, tu não vai fazer o gol porque tu tá cansado, porque tá doendo. O adversário tá sentindo a mesma dor que você tá sentindo também. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, você quer ser um atleta profissional de futebol? Ele falou, quero. Eu falei, então, a partir de hoje você tem que entender que a dor faz parte do uniforme do atleta. Olha Faz parte, anota aí, rapaziada. A dor faz Pode parte do anotar, uniforme do essa é top. atleta. é verdade. Tem como um atleta que quer ser um atleta não conviver com a dor, né? Então, assim, o atleta, como ele vive, o atleta profissional, tá? O atleta profissional, muito bom a gente separar isso aí, né? Então, o atleta profissional de alta performance, né? Ele convive todo o tempo com a dor, né? Ele convive, ele se cobra que ele tem que treinar, ele tem que ter disciplina, então, assim, ele tem que entender que a dor, ela faz parte do processo, né? Isso Então, foi remete daí também até no empreendedorismo pra gente, né? Com certeza. O nosso uniforme também do empreendedor é esse, certeza. viu? Não exatamente. pensa que é só flores, que é um mar de rosa, que sempre dá tudo certo, que não é bem por aí Quem não, for viu? empreender e quer descanso, quer Não empreende, nem vem. é melhor não empreender. Exatamente. O lugar de Fica descansar sentado. é lá no cemitério. Não vai sair também. Boa. É lá no cemitério. Abraão, eu quero falar agora com você aqui sobre a questão da administração, né? Vamos Sim, tocar um pouco muito nesse assunto. Acho que é importante. interessante as pessoas querem ouvir de você também, acho que de casa que está nos acompanhando. Muito Né, a importante. respeito da administração, como é que funciona hoje? Como é que você administra isso hoje? A questão da gestão financeira, né, por detrás do projeto Power Food, como é que funciona? Fala um pouco pra gente sobre isso. Cara, isso é muito interessante. É muito interessante porque no nosso ramo, né, esportivo, né, agora, atualmente tem muitos que estão empreendendo, né, mas isso já vem da nossa geração, né. Eu tive a felicidade de, antes de entrar na área esportiva, ter uma formação, né, que foi a administração, que me deu base para me poder obter sucesso, né, na minha vida voltada para o esporte hoje, Sim. o Power Food. Vou te dar um exemplo, né, que até uma dica, né, algo que eu sempre falo, né, isso até uma máxima, Sim, né, sim. isso até uma máxima. E eu sempre falo, olha, as despesas do Power Food são despesas do Power Food, despesa do Abraão é despesa do Abraão, né? Então tem o pessoal e tem o profissional. Sempre separado aí, Então né? você sempre tá separando ali, né? Sempre tá separando. Então isso na verdade são princípios, né? São princípios que a gente aprende lá na administração e às vezes a gente acha que é bobagem, né? Então só para ser mais prático para o pessoal que está assistindo entender como é que funciona hoje. Hoje eu determino um salário para mim, né? Um salário ali para mim, um piso ali, né? E isso tudo através de planilha, né? E eu determino um salário e esse salário que me paga todo mês, ele entra dentro das despesas lá do Power Food, entendeu? Então assim, custo com material. Quanto é isso, mais ou menos, salário aí? Uns 6, 7 dígitos? Não, eu recebo. Vai chegar, em nome de Jesus vai chegar. Então, Discreto ele. Eu gosto de saber logo dos números. Tá vendo? ele é daquele aluno que chega, 80 alunos, peraí, a mensalidade Esse aqui, viu? Calcula tudo. Tem desses que chega. Às vezes, rapaz, tem aluno que eu tô conferindo ali, ele já passa do meu lado. 44 hoje, professor. Muito bom. Então, assim, a questão da organização financeira, ela é necessária. Você precisa ver, né, Sim. os seus números. Você precisa ver, até para isso te dar base
as metas que você tem à frente, Sim. né? Por exemplo, eu trabalho muito com material, bola, cones, apito, enfim. Então, são coisas que sempre eu estou comprando. Então, se eu não me planejar ali, poxa, se eu não tirar tantos por cento do lucro e já deixar separado ali para me poder programar minha próxima compra de material, né? Então, eu não vou conseguir administrar isso de forma correta e quando eu vejo que os materiais estão se acabando, eu falei, meu Deus, eu vou ter que comprar. Como eu vou comprar? Então, você precisa se programar. Então, eu já faço sempre uma programação. Fica fácil para você também, Abraão, porque você tem formação, né? Eu já ia perguntar Exatamente. Você isso. tem formação, né, nessa área, né? Você também é Já ajudou administrador, bastante, né? você é formado em administração. E Sim, eu acredito que tá aí mais uma dica, né? Você não pode apenas pensar em abrir um empreendimento sem ter conhecimento, né, de gestão, de administração, porque você você tem grandes chances de quebrar, né? Quando sim. você abre um empreendimento sem conhecimento, Tem risco, né, né? você tem risco. Tem Né? risco. Você uma hora ou outra pode levar uma rasteira. Então é certeza. importante você estar falando isso para as pessoas que tem, porque tem em casa aí pessoas que estão nos acompanhando que são empreendedoras também na área esportiva, né, e precisam dessa dica, né? Às vezes acham que tem que focar apenas só em ser um bom profissional, em ser um bom educador, mas se ele também não for um bom gestor, ele vai acabar levando uma rasteira. Exatamente, exatamente. E assim, como a gente está falando dessa questão de administração, questão de custo, né, de despesas, né? Hoje, como a gente está nessa nova pegada, vou dar o exemplo aqui de podcast, né? Por exemplo, hoje um custo que eu não tinha, que eu passei a ter, é com relação à gestão de rede social, né? Que às vezes a gente acha que é um custo que não é Não necessário, é né? E é necessário, gente. muito necessário. É necessário. Hoje eu vejo que as redes sociais, elas, primeiro, pelo menos para mim que trabalho com esporte, é minha vitrine, né? Porque tem muitos alunos que eles chegaram no Powerfoot vendo a minha rede social. Hoje quem toma de conta dessa parte do Instagram, seu, ainda é você mesmo, esposa, como é que funciona? Não, hoje eu gerencio com o meu sócio, né? E tem uma pessoa que ela passa a programação de conteúdo pra gente. Ah, Entendi. entendi. Muito Então, bom. entendeu? Então, Muito bom. só para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, hoje a gente está no mês de abril, né? Mês de abril, qual é os feriados que vão ter? Páscoa, Sexta-feira Santa e tal. Sim. Então tem que ter as logos prontas. Então ele já faz isso aí, já prepara e já passa pra gente. Quando Sexta-feira Santa, a gente Só posta. encaminhar lá. Domingo de Páscoa, já posta lá. A gente já deixa tudo no banco de dados. Isso é feito mensalmente. Mês de Interessante. maio, qual é... O que é que tem mês de maio? Vamos fazer... vai ter uma programação especial do Powerfoot no dia 20 de maio. Então tem que ter uma arte, tá? Então já prepara essa arte. Então, quando chega no início de maio, ele já entrega todo Tudo o pronto. conteúdo e fica armazenado conosco. Quando Sim. chega no dia, a gente vai e publica. Entendeu? Então hoje a gente trabalha dessa Parabéns, forma. bem organizado. Muito bem Esse organizado. cara é o Rafael Costa, tá? O Rafael Costa, meu parceiro Rafael, ele é aluno do Powerfoot. Um abraço pro Olha que Rafael, legal. um abraço pro Eliseu Xavier para você, Rafael. Exatamente, a gente faz essa permuta, né? Que é muito importante também, né? A gente faz essa permuta e o Rafael, ele é um parceiro. Social média, né? Que essa ideia, na verdade, partiu dele. Porque até então eu achava que não era necessário. Né? Não era necessário. Ele falou, olha, assim, 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 assim. E eu peguei, cara, faz sentido. Ele falou, quer ver? Observa. Nesse perfil assim, 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 nesse perfil de sucesso. E eu fui ver, fui pesquisar. Então, hoje é mais um custo que você... O investimento, na É um verdade. investimento. É um investimento, na Eu verdade. particularmente, eu não consigo ver hoje uma empresa que quer crescer, quer ter sucesso, sem essa parte ser organizada, estabelecida. Então, hoje, essa função, essa profissão, digamos assim, que é o social media, que a gente chama, Sim. tá sendo muito valorizado. Tá sendo parte do empreendedorismo, da pessoa que quer até mesmo crescer a imagem dela pessoal. Tá ali por trás, é muito interessante Hoje em isso. dia, uma empresa que não está atualizada com a questão digital, ela também está fadada ao fracasso.
né? A questão digital, ela é uma questão não muito atual, né? Porque eu digo que anos atrás aí as pessoas já estão batendo bem forte nisso, mas com a questão da pandemia, né, isso aí bateu mais forte, né, para as pessoas. Né, as pessoas viram que tem essa necessidade de dar uma atenção especial para o digital. Ela já é Né? realidade. Olha, já para na vida do gente, empreendedor. no empreendedorismo, a gente vê que quem hoje não está se atualizando para o digital, né, acaba levando rasteira também. Né? Percebemos que as pessoas hoje estão fazendo muito compra pela internet. Sim, sim. Né? Então a gente viu uma real importância em também fazer igual você, e investir no digital. Olha, Exatamente. Pode ficar de fora. O eu- empreendedor ele tem que se atualizar. Uhum. Eu hoje, quem cuida das mídias, da Start, da loja ali, ainda sou eu. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Eu É amo verdade. ali, Ela é tudo muito eu. boa nisso. Eu amo. Então, eu poderia muito bem pagar uma pessoa, mas parece que, assim, como eu gosto muito de fazer isso, tem que ter o meu dedo ali. Então, Uhum. hoje as mídias da loja Start ali no nosso Instagram é tudo Realmente. eu, Não é Raquel, porque tá? eu sou O esposo dia que eu me dela, mas aposentar, ela eu é vou uma avisar vocês especialista antes. nisso. Ele não faz nada. E assim, o interessante disso aí que a gente está conversando é que, por exemplo, tem muitos amigos, né, muitos professores, muitos educadores físicos que eles olham o meu Instagram e, Brão, muito top, isso e aquilo e tal. Eu falo, e assim, tem alguns que, poxa, eu vejo que são caras que são altamente competentes, sabe? Eu falo, cara, investe nisso, cara. E tem alguns que eu tenho mais intimidade, eu falo, cara, eu te acho melhor que eu, cara. Entendeu? Então tu tá falando uma coisa que tu tem condições de fazer, né? Então investe nisso aqui que vale a pena, que vai dar certo. Eu carrego sempre comigo, né? Uma frase que diz assim que investimento tem sobrenome. Né? E é o retorno. É o Né? retorno, né? Tem muita gente que foca apenas no retorno, mas você precisa fazer esse investimento. Você precisa investir. Né? Porque eu acredito que as pessoas hoje em dia têm aquela ideia de que, se eu investir, eu quero retorno rápido. Se eu investir nisso, eu quero que amanhã já esteja bombando. São imediatistas, né? As pessoas são hoje. Quer plantar hoje, quer colher hoje à noite. Imediatistas, Não. essa é a palavra. Né? Mas não, você planta, Quem dera, planta, e tem que ter essa paciência de um dia colher. Né? Na verdade, esse processo ele é necessário, né? É um processo Ele é necessário. necessário que, às vezes, a gente acha que a gente está preparado, mas a gente não está, né? É verdade. É necessário a gente passar por esse processo, né? E entender cada processo, porque dá um passo de cada vez, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue ver as coisas se acelerando. Mas isso já era para acontecer agora. É verdade. A oportunidade já está parecendo uma coisa que na tua cabeça tu planejava só daqui a 2 anos. É verdade. Né? Mas como tu aprendeu a caminhar com o processo ali, e tu tá tão organizado e tão focado, as coisas elas vão se adiantando. Eu falo Com isso porque isso tem certeza. acontecido, né? Dentro do Power Foot hoje a gente tem, graças a Deus e graças a muito trabalho, tem obtido sucesso e na nossa caminhada, né? No início da nossa caminhada, né? Eu vejo como início ainda, né? Que ainda tem muita lenha para queimar. Modesto. Modéstia a parte dele, gente. O homem é estourado. Abraão, a gente está falando aqui sobre gestão, né, sobre administração. Como é que você hoje administra o seu tempo? Né? Porque sabemos que a vida do empreendedor é uma vida muito corrida. Sim, sim. Né? Como é que você administra a questão do tempo? Né? O tempo lá no seu trabalho, o tempo para administrar isso, o tempo para a família. Sim. Entendeu? Então eu quero que você explique. Ainda bem que a Isa está aqui, não vai poder dizer. Exatamente. Ela vai meter aquilo, mas não, Qualquer coisa, vai Isa, puxar o pode- microfone. Você pode falar isso. Ei, pessoal, É mentira. corta aqui. Não é isso que ele tá falando, não. E assim, confesso para vocês que isso é um grande desafio. Né? Isso é um grande desafio pra gente. Né? Vocês sabem muito bem que hoje a gente tem a impressão que o tempo ele é pouco. Né? A gente chega na nossa casa, né? A gente deita, a gente fica pensando o que a gente vai fazer amanhã e as coisas que você não fez hoje. Né? Então, assim, e o tempo ele vai passando. Né? E confesso para vocês que essa questão do tempo e da correria, o pico se deu ano passado, né? Se deu ano passado, dentro da história do Power Foot, se deu ano passado. No passado foi quando a gente trocou de unidade,
né? A gente saiu lá do 40 horas e hoje a gente está aqui numa nova unidade que fica na BR-316, ali na rua João Canuto, ao lado do supermercado Preço Baixo, né? Que agora é o complexo esportivo, né? Arena Power Foot Sport, né? Que legal. Arena Power Foot Sport. Então hoje a gente já tem um espaço ali que hoje já me dá condições de organizar o meu tempo. Que ano passado, né, como eu tava com esse objetivo, mas esse objetivo não era para esse ano, Sim. né? E para vocês terem uma ideia, eu trabalhava todo dia, acordava 4h30, 5 ali, e o meu primeiro aluno ele era 5h30 da manhã. Meu Deus do céu. E assim, São terceiros tontos. eu moro em Ananindeua e o aluno ele mora na Gentil, no Nossa, centro, você vinha de longe. né? Então eu tinha que estar lá, né? Eu tinha que estar lá 5h30 da manhã, né? Então eu atendia ele de 5h30, 6h30, depois já atendia os pais, né? Depois já ia para... Ah, então no caso você ia pra lá. Eu ia para lá, sim, eu que ia até o aluno, né? Primeiro ia para lá e depois voltava. Correria, né? Era essa Tô correria, entendendo. isso foi ali o ano passado todo dia assim, né? E aí volto a falar do professor Jair, né? Ele falava, cuida da tua saúde mental, né? E assim, as pessoas, até a própria esposa, né? A Isis, ela sempre falava, né? A questão de eu ser acelerado demais. Só que assim, Também tem um assim. eu sempre falei pra ela, né? Por eu sempre me planejar, eu sempre falei pra ela, o momento é esse. O momento é esse. Eu tenho que fazer isso agora, porque era um momento que estava aparecendo demanda, né? E é assim, eu via como uma demanda, dentro da minha linha de raciocínio, era uma demanda estratégica. Eram networks que eu não podia... Tinha que aproveitar que eu a não oportunidade, podia né? aproveitar, que eu não podia dispensar, né? E eu trilhei o ano passado todinho assim, né? Quando chegou esse ano de 2023, né? O que foi que eu comecei a fazer? Ano passado eu já comecei a chamar pessoas para trabalhar comigo, né? E comecei a fazer o que eu aprendi lá com a minha mãe lá atrás, delegar funções, né? Então eu comecei a chamar um e caminhava comigo para onde eu ia, ele ia comigo, né? Olha, assim. Tá, beleza? Que é uma administração descentralizada, né? Exatamente. Começar a descentralizar para Exatamente. poder organizar melhor. Com certeza. Então, fui fazendo esse trabalho, né? E hoje eu consigo administrar muito bem o meu tempo, né? Dentro da realidade que a gente vive hoje. Porque, em contrapartida, hoje a minha esposa, ela tem uma demanda profissional muito grande dentro da área dela, né? Então, assim, o tempo dela também ficou curto, né? Ficou sem tempo. Então, hoje, o que é que eu faço? Eu tiro 2 dias da semana para me ficar um período de tempo em casa, para me organizar as coisas de casa, né? Para me fazer uma faxina, para Lava me uma dar um loucinha, grau lava ali. uma loucinha. Aí já confirmando, ela tá fazendo assim ali, ó. Ele não tá mentindo, Olha, gente. se ela- Tem que ajudar se em não casa. for, ela vai Tem que falar, ajudar olha, em casa. casa a gente conversa, né? Hoje não tem como. Não, hoje não. Mentir, porque a gente está aqui. Que agora... Então, gente, eu comecei a fazer isso, né? E assim, isso me deu uma qualidade de vida que eu não imaginava. Porque assim, a gente sempre fica pensando no que eu vou ter que fazer depois. Poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Tu não adoecia nessa correria, Bruno? Ah, normal, isso aí faz Meu, parte. não parece né? homem de ferro. Faz parte. Às vezes até às vezes os alunos não entendiam. Às vezes quando dava 3 horas da manhã, eu tava na urgência. E assim, é muito engraçado, cara. Muito engraçado, isso é uma coisa que a Isis aprendeu comigo, né? Que é a famosa virose, de vez em quando pega a gente, né? E às vezes ela falava pra mim assim, como eu tô mal, isso, aquilo, preciso ir na urgência, isso de dia. Eu falei, calma, que o melhor horário é de madrugada, que não tem ninguém. A UPA de madrugada é uma maravilha, né? E assim, cara, e rapaz, falo pra vocês aqui, às vezes que a gente foi atendido no serviço público, particularmente, eu fui muito bem atendido de que muitos planos particulares que eu já tive,
né? Mas na madrugada. Horário, Então, assim, falei, não, calma, segura a dor aí até de madrugada. E assim, então, assim, às vezes o pessoal, cego, caramba, 3 horas da manhã, tu tá na UPA do Icuí e pá, falei, faz parte da correria, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho adoecido menos porque eu comecei a administrar, né, esse tempo, né? Continuo dando treino às 5:30 da manhã, continuo, mas não faço isso mais de segunda a sábado, como eu Meu fazia, Deus. né? Não faço isso. Hoje eu já consigo hoje 3 vezes na semana, tá? Hoje se eu não puder ir, não tô me sentindo muito legal e tal, poxa, vou lá no grupo, gente, se planejam para onde vocês irem atender o aluno tal, né? Então hoje eu já consigo. Hoje você tem quantos professores trabalhando na sua equipe hoje? Hoje comigo, só para vocês entenderem, hoje o Powerfoot, né, ele funciona, ele tem 5 integrantes, não, 6, 6, né, 6, para vocês entenderem rapidinho, né. Hoje o Powerfoot fazendo né, a árvorezinha, né, tem eu e o Mark, né, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, né, que é o meu sócio, Sim. né. Depois do Mark, eu e o Mark, vem eu como treinador, né? Vem eu como treinador. Aí temos o Ian, que é o preparador de goleiros, né? Temos o Gabriel, que é o preparador físico, que está conosco também, né? É importante falar, gosto muito de falar do Gabriel, que o Gabriel também é um professor de educação física, que ele também, olhando o Powerfoot, ele deu o primeiro passo daí de empreender. Então hoje o Gabriel, ele tem um box de treinamento funcional lá em Icoaraci, Olha né? que E tá legal. tendo bastante sucesso. Que legal. Né? Gabriel aí, meu parceiro, parabéns, né? E bora querer, né? Então Bora querer, tem o galera. Gabriel e tem os 2 estagiários, que é o Luiz Sérgio e o Marcos Neto, né? Que trabalham. Então, a nossa equipe é essa, né? Então, é importante você montar uma equipe, né? Hoje, como eu costumo dizer, hoje se você fecha um contrato com o Powerfoot, você está fechando com o Powerfoot, não é com o Abraão. Independente de quem vai lhe atender, é com a marca. Sim. Esses professores que trabalham com você hoje, você acha que... Acha não, minha pergunta vai ser bem direta. Tá. Você acha que essas pessoas que trabalham com você hoje, elas têm muito do seu perfil que você implantou nelas? Ou tipo assim, elas chegaram, cada um aplica uma metodologia diferente, né, com um perfil diferente do seu? Ou você quer que essas pessoas realmente, né, tenham bem próximo do teu perfil, esteja o seu perfil? Sim, Né, sim. para poder o trabalho seguir na mesma lógica do que é realmente a ideia do Powerfoot. Sim, sim, exatamente. Como é que funciona? A metodologia ela é a mesma, né? A metodologia integral de atletas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ela é a mesma, a metodologia é a mesma a ser seguida. Só que cada um tem o seu perfil. Então, por exemplo, eu vejo que, poxa, o Marcos Neto ele tem mais facilidade de lidar com as crianças. Todos eles falam bora querer? Todos, sem dúvida. Isso aí faz parte da entrevista, né? Olha, você tem as obrigações aqui, uma delas é... Fala, bora querer todo dia de manhã. E assim, eu costumo falar para eles, né? Isso faz parte da metodologia, né? A proatividade, né? Eu falo, gente, vocês são o termômetro do treino. Então, se você estiver ali parado, só com o apito na boca, encostado, tem que ter postura. Então, tudo isso é algo que, com muito trabalho, hoje eu consegui botar no papel e entregar para eles, né, um procedimento operacional padrão, né? É mais um leque, isso aí é mais uma dica que eu aprendi, mais um aprendizado que eu tive lá na administração, né? De você ter um procedimento operacional padrão para quando alguém novo chegar, você poder dar o treinamento e falar, ó, tá aqui, ó. Né? Então, hoje eu faço isso com eles, mas assim, cada um tem um perfil. Sim. Então, às vezes, por exemplo, pintou um aluno da terceira idade. Poxa, tem o coach Luiz Sérgio, né? O Luiz Sérgio, ele tem mais facilidade, ele tem mais... Então, assim, eu trabalho... a demanda sempre vem em mim, me procura, e eu pego e delego Sim. eles, entendeu? Vai dividir Claro ali, que né? acontece
Claro que acontece uns que eles, Abraão, eu só quero treinar se for contigo, né? Eles falam isso. E poxa, eu vou te passar o meu tempo que eu tenho disponível. Se der, beleza. Se não, tem um professor tal. Então, bora fazer o seguinte. Fica um dia na semana eu, 2 dias na semana ele. Pode ser assim? Então, a gente trabalha dessa forma, né? Até porque o trabalho personalizado de personal soccer, né? A pessoa se identifica muito com Um o treinador. treinador, né? Se identifica muito, né? Então, assim, às vezes o aluno ele não sente muita liberdade de estar conversando, porque você trabalhar com uma pessoa, né? Você tem que fazer, você tem que se virar para fazer aquilo ser dinâmico. Tu gosta Entendi. do treinador? É o melhor treinador. Ah, tá. Pensei. Tá querendo Fala pra desconto, você. tá querendo desconto. Pensei. A gente que não Contra o pode melhor vender, né? treinador do mundo. Então, basicamente é isso, né? Abraão, meu amigo, faltou uma pergunta para você, pra Vamos gente, umas perguntinhas aí pra gente fechar aí essa pauta, né, do Power Foot, Sim. né? Eu queria que você explicasse pro pessoal de casa aí, né, como é que funciona, se eu quiser levar meu filho, né, qual é a idade que a pessoa já pode começar a treinar lá no Power Foot, são quantos dias na semana? Pode criança também. Todos os dias na semana, é só 3 vezes na semana, né? Tem turma feminina, tá bom? Explica pro pessoal de casa essa situação para que eles venham entender e falar, vou levar meu filho lá, já dá pro meu filho ir treinando. Com certeza, é muito importante, né? É muito importante. E assim, hoje, nesse ano de 2023, a gente está com essa novidade, né? Foi que a gente decidiu, né, internamente criar as categorias, né? Através da nossa metodologia, né, integral de formação de atletas, né? Hoje, a partir dos 4 anos de idade, você pode ingressar no Power Foot. Que legal, bem Hoje, novinho. então, Muito bom, muito muito bom. Então, ali, Fantástico. assim, a gente tem um trabalho separado, direcionado somente para iniciação do A criança esporte. desde cedo já começa a ter um treinamento físico legal, Exatamente. Na né? Aprende verdade, fundamentos. na verdade, a iniciação, o primeiro contato da criança com esporte, com futebol, né? A gente trabalha a parte cognitiva, né? Estimula Muito na bom. criança a coordenação motora, né? Então, assim, isso aí tudo na nossa categoria iniciação, que é o sub-5, né? Então, a gente trabalha a categoria sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, né? Então, a gente trabalha, nossa metodologia é dentro Muito bom. dessas categorias, onde eles treinam somente com os atletas e os amiguinhos deles ali da categoria dele, da idade dele. bom, muito bom. Né? Entendi, isso é E verdade. Mas se na minha época tivesse isso, eu era bom de bola, né? Olha aí, Situação é justa. tem que concordar. É verdade, meu filho, você arrasou. Então, assim, a gente está trabalhando dessa forma, né? Com a padronização, né, das categorias, né? Muito Até o 17, né? Então, chegou ali no 17, a gente tem o Power Foot Soccer Training, que é os adultos, que são os treinos Sim. dos adultos, né? E um dos objetivos que a gente tem para esse ano de 2023 são as turmas femininas, que a procura é muito grande, né? Mas aí na turma dos adultos, eles aprendem, você ensina lá sobre tática, como chutar, assim como você trabalha com a questão infantil, porque tem adulto que não tem fundamento nenhum. Chega lá zerado e... Chega zerado, Essa aí não o entende Ronaldinho nada de Gaúcho. futebol, né, não sabe nem como chutar com o peito do pé, né? Sim. Quando eu cheguei lá, Bandinha. quando eu cheguei lá com o Abraão, Abraão, tu vai me ensinar a chutar com o peito do pé? Eu já queria, né? Na verdade, gente, essa aí é uma pergunta muito interessante, porque como eu costumo falar, né, o Power Foot não é para quem sabe jogar futebol, é para quem gosta, né? Então, assim, através da nossa padronização de treino, né, hoje a gente trabalha 3 vezes na semana, né? E nesses 3 vezes na semana a gente utiliza, né, nos princípios de periodização. Então, o primeiro dia a gente trabalha, primeiro dia da semana, que é na segunda-feira, só a parte física, né? Só a parte física, parte de fortalecimento, né? Parte cardiorrespiratória, né? Na quarta-feira a gente trabalha a questão dos fundamentos do futebol, né? O passe, domínio, Sim. cabeceio, finalização, né? E na sexta-feira a gente trabalha a questão do coletivo, que é a parte tática, né? Então é tudo, a gente deixa tudo programado, né? Tudo organizado, tanto nos adultos
quanto nas crianças também, tá? Porque o nosso maior público é o pessoal realmente que é apaixonado por futebol, às vezes não teve a possibilidade de ingressar num clube de categoria de base quando era garoto, né? E por gostar de futebol, né? Essa pessoa encontra no Power Foot esse ambiente, né? Esse ambiente tranquilo, esse ambiente de alegria e de profissionalismo, né? Isso aí, na verdade, é o que a gente faz parte da identidade, né? Da essência do Power Foot, né? Você chegar ali e ver aquele ambiente onde te motiva a praticar o futebol, né? A aprender, né? E tá melhor o condicionamento físico melhor para você jogar sua peladinha no final de semana. Ah, que né? legal. Então, olha, quando Eliseu começou a treinar, eu até perguntei pra ele, mas eu falei, mas vem cá, tu vai pra lá só pra jogar bola? Ele falou, não é assim não. Eu, na minha cabeça, eu imaginava isso, entendeu? Que a pessoa fosse pra lá só pra bater uma peladinha todo dia, Sim. mas não é bem assim que funciona, não, né? Olha aí, não, tá vendo, exatamente. gente? O Então, negócio é... exatamente. Então a gente trabalha 3 vezes na semana, tanto os adultos quanto crianças, né? Essas são as nossas turmas regulares, Sim. né? Lá na nossa unidade, tá? E a gente trabalha também através do personal soccer, né? Poxa, Abraão, eu quero um treino mais direcionado, tá? Eu moro aqui no condomínio X, tem como algum instrutor vir aqui me dar o treino? Tem Ah, que sim. legal. Então a gente tem pacotes, né, de 3 vezes na semana, 2 vezes na semana que a gente oferece, né, tanto para adulto quanto para criança, Muito bom. né? Então assim, Excelente, dessa eu não sabia. a gente trabalha dentro dos Te condomínios, escreve. né? A gente trabalha dentro dos condomínios porque hoje o público ele quer comodidade, né? Então, poxa, se você não pode ir até o Power Foot vai até você. Olha aí, que legal. Bom, Né? Então a gente Muito bom. deu esse início, esse passo, né? Agora em 2023, né? Que é até importante eu falar isso, né? Que agora a partir de 2023, né? Como eu falei ainda há pouco, vou falar para vocês, até fevereiro de 2023, o Power Foot ele era somente Abraão, né? A partir do 1º de março de 2023, né? A gente fez uma parceria, né? E agora o Power Foot quem encabeça, né? O Power Foot é Abraão e Mark, Seu sócio. né? Que é o meu sócio, qual o nome né? dele? Mark Ferreira. Mark Ferreira, aquele abraço do Eliseu Xavier pra você e da Raquel Xavier também, né, Isso aí. filho? E assim, cara, o Mark é um grande parceiro que, assim, foi um amigo e um parceiro mesmo, um sócio que o Power Foot me deu, né? Fruto do Power Foot, né? Fruto do Power Foot, ele também é aluno do Power Foot, né? Então, através dessa sociedade, através dessa parceria, hoje a gente pode oferecer para o nosso público a questão das crianças e dos adultos, né? Porque o nosso objetivo no ano de 2023 é de fato virar um clube formador, né? Onde você pode chegar com seu filho ali com 5 anos de idade e a gente, como clube, oferecer um plano de carreira. Entendi. Ah, Top, que esse legal. garoto. Sobre isso que eu ia Né? falar. Com esse agora. garoto, caso esse garoto ele tenha o interesse Entendi. de se tornar um atleta profissional, né? E isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente falar de alta performance, para vocês entenderem como é que a gente, dentro da nossa metodologia, a gente separa, né? Entendi. Porque tem pai que chega, eu quero que o meu filho faça uma atividade aqui, mas eu não quero que ele seja jogador. Bora falar né? agora. Vamos falar agora. Então Sandro. bora pra cima, né? Bora Bora pra cima. querer, bora querer. Então bora Tô querer. curioso. Então bora querer. Então hoje, como é que a gente trabalha? A questão Ali. do aluno que já está um tempão lá. Sim. Você vê que ele tem pedigree. Exatamente. Tem ou não tem isso? A questão do pedigree. Tem. Internamente a gente conversa muito, né? Internamente a gente conversa muito e... Pois é, quando você vê essa situação, vê o talento, vê que a pessoa se dedicou, se esforçou, é um atleta exemplar e merece subir pro profissional. E aí, Exatamente. como é que o Power Foot vai agir nesse sentido para levar esse aluno aí pro profissional? Como é que a gente trabalha hoje? Nós temos as nossas turmas de segunda, quarta e sexta, que são as turmas de escolinha, de escola de futebol, tá? É bom deixar bem claro. Na escola de futebol,
não tem trabalho nenhum voltado para alto rendimento, tá, gente? É uma escola, você vai aprender, você tá ali a criança tá ali para se divertir, a criança tá ali para aprender. Eu sempre friso muito isso, né? Às vezes o pai, ele chega lá, às vezes não entende muito, né? E eu falo, olha, o seu filho é mandado lá na escola, que a professora manda nele. Dentro de casa ele tem que obedecer também as regras de casa. Aqui não pode ser mais uma coisa. Aqui ele tem que gostar, ele tem que querer voltar, né? E a escola de futebol, ela serve para isso, né? Então, os nossos profissionais, eles aprendem isso e passam isso para os alunos, né? Através da nossa metodologia, né? Da dinâmica de trabalho, né? Através do dinamismo ali das atividades, né? Da própria intensidade, saber medir a intensidade. Então, assim, a gente trabalha muito isso na escola de futebol do Power Foot, são os 3 dias na semana, né? E como a gente administra a questão do aluno que quer ser um jogador de futebol? A gente que está analisando ali, juntamente com a comissão, quando eu decido sozinho, né? A gente, dentro dos atletas ali da escolinha, a gente separa alguns atletas e a gente começa a dar um treino separado para eles na terça e na quinta. Né? Na terça e na quinta, que é o Power Foot Select. Né? Que legal. Que é a seleção do Power Foot. Né? E aí a gente já começa a formar, e ali, naquela seleção, a gente já fica uma motivação para eles. Poxa, eu quero fazer parte da seleção. Né? Então tem que... Poxa, dia de treino físico... E a gente olha no mês, vem só uma vez, como é que quer fazer parte, né? Também fico avaliando ali, né? Nosso controle é a frequência, né? Nosso controle é a frequência, porque às vezes pode vir algum questionamento, a gente tem o nosso respaldo. Poxa, meu filho não está evoluindo, mas espera aí, ó. Seu filho só veio 2 vezes na semana, bom, né? No mês todo, né? Então, assim, a gente tem um respaldo, né? Tanto para o adulto quanto para as crianças, né? Então... a gente já vai separando, né, aqueles atletas que estão se destacando, né, para trabalhar ele de forma separada, até para não atrasar o desempenho e o desenvolvimento deles. Então, na terça e na quinta, a gente já começa a trabalhar já voltado para o rendimento, onde a cobrança ela começa a aparecer, né, porque a gente não tem um olhar somente técnico ali. Né? Isso é muito importante você falar isso, porque, por exemplo, a criança, ela que está ali, ela tem um desejo de se tornar profissional, ela não é ainda profissional. Né? Então, às vezes, tem algumas crianças que têm dificuldade de lidar com a pressão e a gente não pode simplesmente jogar mais um fardo. Entendi. Né? Então, esse fardo, como eu costumo falar para eles, esse fardo ele cai aqui, ó, na minha costa. Né? Em vez de passar para vocês, passa para mim. Eu tiro a pressão deles. Sim. Entendeu? Eu tiro a pressão deles e ao mesmo tempo fazendo com que eles comecem a administrar essas pressões dentro da vida deles, como eu falo para eles. Olha, isso aí vocês vão lidar, se vocês não forem jogador, qualquer lugar, na empresa que você trabalhar, qualquer lugar você vai ter que saber lidar sob pressão, né? É aí que entra um pouquinho, como eu falei, da questão da formação integral do atleta, que é não se preocupar somente com com a parte técnica dentro das 4 linhas, mas não, fora como é que esse atleta tá, como é que, por que esse atleta tá faltando, né? Por que esse atleta tá cabisbaixo, né? E aí a gente tem uma série de normas e regras que a gente utiliza dentro do nosso complexo ali. Abraão, hoje você tem alguma parceria, o Power Foot, Sim. O Power Foot hoje tem alguma parceria com algum clube em específico para, vamos supor, meu sonho é um dia ver meu filho sendo profissional pelo time que eu gosto, Sim. tanto do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Eu queria saber isso, se tem hoje isso, ou é um projeto já para o futuro, ou hoje isso está só aqui no estado do Pará, como é que funciona isso? Não, hoje nós não temos parceria com nenhum clube, né? Hoje como é que a gente trabalha, tá? Só para ficar bem claro, o nosso objetivo de virar clube, né? Que Power Foot Sport Clube é justamente pensando nesse objetivo, porque foi o que aconteceu. Desde 2019, quando eu comecei lá atrás,
né? Eu tive a oportunidade de estar treinando alguns atletas de base que foram fazer testes fora, né? Hoje tem atleta que é oriundo do Power Foot, que está jogando em Portugal, né? Que está jogando no CRB de Alagoas, que está jogando E com empresários. Oi? E com empresários. Tipo, eu falei sobre os Sim. clubes, né? Não, Parceria com clubes. Mas empresário, empresários, tem algum empresário que está sempre ali, que é teu amigo, que está sempre visitando o Power Foot, entendeu? Ali para poder enxergar um talento e poder levar ele não, no clube? não, também não, né? Hoje, atualmente, não, né? Então, hoje, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo? Por a gente já ter alguns frutos desses no passado, só que assim, esses atletas fizeram um teste, passaram e ficaram. Entendi. Só que assim, o clube que assina um contrato com um atleta desse, ele não quer saber quem treinou, ele quer saber quem é o dono do passe. É esse o objetivo de hoje, a gente se interessar em virar um clube. Entendi. Um clube, tá? Pra gente poder preparar um atleta desse, poder registrar esse atleta junto à CBF, tá? Ele ter o registro, tá? De clube formador, para quando ele for fazer um teste, digamos, no Atlético Mineiro, ele passou no teste, aí os caras vão jogar o CPF dele no registro, no sistema da CBF. Não, tá aqui, ó, clube formador dele, Power Foot Esporte Clube, lá em Belém, tá aqui, aí vão entrar em contato com a gente. Entendeu? Muito bom. Então, esse é o nosso objetivo. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. Mas, como eu costumo falar, isso é consequência. Entendeu? Isso é consequência. O nosso objetivo central dentro do Power Foot, né, é mudar a vida das pessoas através do futebol. Que o futebol ele tem esse poder. Independente se essa criança ela vai se tornar um atleta profissional ou não, o nosso objetivo é entregar para a sociedade, né, homens de caráter, né, que sigam exemplos através do esporte, através do futebol, né. É bom citar um exemplo que eu me esqueci até quando eu estava falando de quem faz parte do Power Foot, né, passou batido de verdade. Pode falar. Né, um estagiário que hoje está conosco, está trabalhando, faz parte da nossa equipe, que em 2020 ele era nosso atleta. Ele chegou como atleta, né, com 17 anos, né, disputou o campeonato pela gente, né. Por eu olhar ele, é muito interessante eu falar isso. A gente que está ali na comissão técnica, a gente vai observando os perfis, né? E tem algo no futebol que os atletas eles desejam muito entre si, que é a abraçadeira de capitão, né? Isso aí é algo que eles desejam muito entre si. Eles até falam, não, eu sou a 10 e a faixa. Eu sou a 10 e a faixa. Só que aí quem faz essa escolha é o treinador. É status. De bater foto e postar, olha, 10 e a faixa. Então, assim, e a gente vai prestando atenção no comportamento, né, na frequência nos treinos, né, no horário, na pontualidade. Então, assim, eu comecei a ver ele lá atrás como referência e ele era o capitão, né, e a gente teve a oportunidade de ser campeão paraense, né, em 2020 de forma invicta, né, foram 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates, né, campeão paraense Fut 7, né, e ele gostou muito da metodologia, gostou muito do Power Foot, enfim. E ele me procurou, olha, professor, eu vi o senhor como exemplo e todo mundo ali, como da forma que vocês tratam a gente, sempre respeitando, sem chamar palavrão, sem menosprezar, enfim. E isso me deu vontade de cursar educação física, de trabalhar nessa área. Então, se tiver uma oportunidade, né? Então, eu agradeci ele, né? E hoje ele faz parte da equipe, né? Hoje está trabalhando com a gente, né? Hoje é um garoto que a gente pode de alguma forma ajudar, é um garoto que está estudando, né? E esse é o legado que a gente procura deixar, né? A gente não está aqui para fazer promessas e iludir, falar que o atleta vai ser jogador, vai jogar em time A, B. Não. O objetivo do Power Foot é o pessoal entender que o Power Foot ele tem o poder de mudar a vida das pessoas através do futebol. Muito bom. Entendeu? É exatamente isso. Muito bom, Abraão. Abraão, você como técnico,
né? Sim. Um excelente técnico de futebol. Vou até de novo falar de novo. De novo, Excelente, para ver se eu consigo. Quer se escalar, quer se escalar. Acho que já querendo abraçadeira. Então, uma pergunta para a gente fechar Tá. essa pauta, esse bloco. Tá? Você hoje tem alguém que você admira muito como treinador, que você fala, esse camarada para mim hoje é referência, eu gosto da forma como ele trabalha, né, como ele trata os atletas, eu acompanho ele, para mim ele é uma referência. Quem é esse técnico hoje? Ou esses técnicos? Ah, sim, sim. Hoje a gente tem muitas referências, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, né? Mas hoje tem uma referência que na verdade não é de hoje, sempre foi, né? É o Fernando Diniz, que hoje tá no Fluminense, né? Tá no Fluminense e assim, o Fernando Diniz é um exemplo, é um espelho, né? Na verdade, que eu procuro seguir tanto com relação à parte tática, né? E também com relação a tratamento com atletas, né? Então, assim, para quem me conhece, sabe da minha filosofia de trabalho, né? Até uns não gostam, né? Mas assim, eu valorizo muito o trabalho em equipe, o 3 toques na bola, né? E isso aí uma marca do Fernando Diniz. Ele é formado Né? também, ele é psicólogo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ele sabe como, e foi jogador também, Sim, e sim. ele sabe como lidar, né, com a parte humana, né, como falar com o atleta, e a parte técnica também, a questão do toque de bola, do passe, o trabalho sempre de aproximação, que é algo que faz parte também da minha filosofia de trabalho, por isso, e eu vi, na verdade, eu vi nele isso, a valorização, né, a importância do exemplo lá do goleiro sair jogando com a bola, saber jogar com o pé. Ele é muito criticado com relação a isso, sabe? Ele é muito criticado, tem muita gente que é contra e tal, mas assim, normal também, né? E só que assim, eu vejo nele uma referência tanto dentro, falando da parte técnica dentro de campo, e também falando da parte humana. Ele trabalha muito a questão do lado psicossocial, entendeu? Que é muito importante pra gente que trabalha com categoria de base, né? Então, o Fernando Diniz hoje, não só hoje, né? Desde quando ele começou lá no Audax, né? Que foi aí como o pessoal começou a conhecer ele. 2014, né? 2014, lá no Audax, né? 2014. Então, assim, é muito importante falar isso também, né, cara? Porque às vezes ele apareceu no cenário em 2014. Mas esse cara aí, meu irmão, ele vem caminhando, ó. Às vezes a pessoa, surgiu em 2014, surgiu do nada. Não. O cara, ele já vem trilhando um caminho há muito tempo. Entendeu? Então hoje ele só tá colhendo frutos daquilo que ele plantou lá atrás, né? E hoje ele tá no Fluminense. E é interessante falar que de 2014, quando ele apareceu no cenário, até hoje, até 2023, ele não mudou a filosofia dele. Independente do resultado, independente se ele perdeu mais do que ganhou, independente se ele ganhou muito título ou pouco título, entendeu? Ele não mudou a forma de trabalho dele. Então, isso é algo também, eu me espelho muito e vejo muito isso de forma positiva. Muito bom. Né? Exatamente. Muito bom, Abraão. Legal, excelente, excelente. Eu não sabia, né? Tava com essa curiosidade, falei para Raquel que eu ia perguntar isso. Mas na verdade ele sabe, porque lá no treino só 3 toques na bola, e às vezes quer pedalar, que aí eu falei, não tem necessidade, é só 3 toques na bola. É isso aí. Abraão, para a gente aprofundar um pouquinho um assunto que você tocou nesse assunto no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas eu queria saber de você sobre disciplina e alta performance. Sim. O que é disciplina? O pessoal de casa entender, né, o conceito, o que é disciplina, o que é alta performance, tá bom? O que você pode falar pra gente a respeito disso aí? Na verdade, são dois tópicos assim que faz parte do dia a dia do atleta, né? O atleta, ele tem que ter a disciplina, ele tem que andar junto com ela o tempo todo, né? Na verdade, a gente como ser humano, né, a gente tem que programar a nossa vida, a gente tem que ter uma disciplina, né? E assim, o mais desafiador é que o brasileiro, ele tem dificuldade de ter essa disciplina,
né, de fazer a mesma coisa todos os dias. Fazer a mesma coisa todos os dias e com excelência, né? Então, isso aí, na verdade, é um grande desafio. É um grande desafio para a gente, né? E para a gente que trabalha com atletas, né? A gente, através do esporte, através do futebol, através do treinamento, a gente procura inserir Então a disciplina tá contido dentro da alta performance. dentro da alta performance, porque não tem Perfeito. jeito no futebol que vai levar à perfeição, é a repetição, né? É a repetição, é a repetição. Quando eu costumo falar para os alunos e pegar muito feedback de aluno, né? Eu falo para eles e mostro para eles, às vezes eles já sabem, é treino de passe, aí não treino com a mesma vontade. Aí quando chega no coletivo, que é o jogo, eles erram passe, aí eu tenho que parar e explicar. Não tem como a gente fazer o Tá coletivo vendo aqui. aquela aula? Exatamente, se não deu melhor lá. Então tem que andar junto, né? Então assim, isso é necessário, né? E até porque a alta performance hoje, né? Falando de alto rendimento, né? A cada dia que passa, isso aí vem se atualizando muito, né? É um Então, assunto muito falado hoje, muito né? falado de alta performance, personal soccer, treinamento de alto rendimento. Muita gente hoje fala, né, na internet, você vê muita coisa sobre alto rendimento e alta performance com relação ao esporte, né? Não só no esporte, né, Abraão, mas também no empreendedorismo, né? Com Inclusive, certeza. vamos aproveitar esse gancho e já É. perguntar para você também, né? Como é que você vê a questão da disciplina e da alta performance na questão do rendimento do empreendedor? Né? Tipo, o empreendedor hoje ele precisa ser disciplinado. Sim, Né? sim, O sim. empreendedor, não, se o camarada ele faz isso no esporte, ele também é empreendedor, eu acredito que ele vai sair na frente, né? Ele vai começar, ele vai iniciar um projeto, ele vai terminar com sucesso, né? Eu acho que é por aí a questão da alta performance na vida empresarial. Exatamente. Você precisa ter disciplina, você precisa ter ação, você precisa partir para cima, você precisa entregar o seu melhor. Sim. Você não pode fazer corpo mole quando é para fazer, né? Ser Resiliente resistente, também. né? Tem que ter disciplina, tem que fazer todos os dias, tem que repetir todos os dias. Na verdade, para mim isso tá ligado a duas coisas, a escolha e o prazer, né? Então, assim, aquele atleta que ele escolhe, vou dar um exemplo, aquele atleta que ele escolhe ser jogador profissional, ele escolheu ser jogador porque ele tem o prazer naquilo. É aquilo que vai fazer com que ele realmente faça todo dia com excelência aquilo que ele tanto almeja. É a mesma coisa o empreendedor que, por exemplo, quer ter um treinamento, montar uma assessoria de treinamento funcional, né? Se é o desejo dele fazer aquilo, se é o prazer dele fazer aquilo, ele vai ter que seguir algumas coisas, né? Uma das coisas é se planejar, é se organizar e fazer aquilo com excelência todos os dias, porque não adianta ele só botar na cabeça dele que ele vai fazer, que ele tem que fazer todos os dias, se ele não tiver prazer naquilo que ele escolheu para a vida dele, né? Confesso para vocês que se eu tivesse no ramo da administração, trabalhando, digamos, de CLT, né, em outra empresa, eu podia até estar bem financeiramente, mas não estava trabalhando com prazer e dando o melhor como eu faço hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo que isso tudo está ligado, né? Tudo tá ligado. A questão da alta performance, tá? Com a questão das escolhas e o prazer. Foi o que a gente falou no início, né? A questão dos caminhos, né? Cada um escolhe o caminho que achar que realmente vai o fazer feliz. Exatamente. Vai lhe fazer feliz, essa que é a verdade. Exatamente. Só concluindo a questão da alta performance, como é muito falada a questão do treino, muito falada a questão de treino, a gente olha muita coisa, mas é muito importante falar a questão que esse atleta é necessário para ele descansar. Esse atleta é necessário ele dormir, né? E isso pouco se fala. Né? Isso é muito importante. Isso também no empreendedorismo, né? Exatamente. Empreendedor que não descansa. Não descansa. Empreendedor que
Pode falar que tá gravando, né? Depois você vai assistir de novo. Eu ouvi isso aí. Verdade. Eu tenho isso, né, comigo, ela me cobra muito isso, pra me dormir mais cedo. Né, porque eu sempre tô ali ligado, ativa, não, eu vou ler um pouquinho, não, eu vou Você se estudar um preocupa com o dia pouquinho. da manhã Não, também. amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, aí eu fico. Isso é tão ligado. interessante, falar isso, né? A questão do sono. Vou dar um exemplo, por exemplo, a minha esposa, ela dorme primeiro que eu, né? Dorme primeiro que eu, né? Aí eu faço as coisas e durmo. Só que quando eu durmo, o meu corpo, às vezes, quando eu tenho um dia muito acelerado, ele não está acostumado com sono. Então eu começo a ter alguns espasmos, assim, como ela já conhece, ela me acalma. Ela fala, quando ela vê isso, ela vai e aí. Meu Deus, você chamou, tá vendo? Então, assim, foi aí que eu comecei a perceber, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com meus atletas, com meus alunos, né? E entender e explicar para eles, até os atletas de alto rendimento, que é o caso do Paulo Rangel, eu entrei e sempre falar, cara. Paulo Rangel, um abraço, viu? Queremos você aqui no Pódio da Isso Start. mesmo. Exatamente, o convite foi feito já, né? E ele vai estar aqui, né? Eu sempre conversando com ele, eu falo, cara, descanso é necessário, cara. A musculatura do atleta, ela precisa de descanso, né? E isso já foi comprovado cientificamente que o descanso, ele é uma grande arma contra a prevenção de lesão. É a favor da prevenção de lesão. Então, contra as lesões. Né? Então, se você descansando e você indo para um jogo, né, com a musculatura, não só a musculatura, mas a mente, né, ela descansada, né, e você vai ter um rendimento melhor. Muito melhor, isso é comprovado, né? Então, assim, é muito bom você falar, a gente está falando de alto rendimento, mas falar também a questão do descanso, a questão do sono, que é muito fundamental, importante e crucial, necessário. né? Excelente, Abraão, excelente. E qual é a dica que você pode deixar pra gente estar encerrando aqui? Sim. Né? Mas já? Quando o papo tá legal, quando o papo tá gostoso, como diz o meu amigo, eu também falo, quando o papo tá uma delícia, a gente não quer falar. Então esse papo tá delicioso, mas eu queria perguntar para você se você poderia, na verdade, dar uma dica aí pro pessoal de casa, né, que tá no sofá, que tá sem motivação para nada, né? Não tem que um você pingo poderia de falar para ele, disciplina. além do bola querer? O que você poderia falar para eles aí, para as pessoas que nos assistem, que acompanham o Pódio da Start? O que você poderia falar para eles, assim, dar uma dica aí, né, um princípio, para que eles possam entender que é necessário ter ação, é necessário sair do sofá, é necessário sair da cama, né, é necessário ter alta performance, é necessário ter disciplina para poder obter o sucesso? Na verdade, se eu fosse dar um conselho, como você acabou de me pedir, seria que você viesse entender que o esporte, ele é vida. Né? Que o esporte, ele é vida, ele é necessário, independente se você é atleta de alta performance, se você é criança, Excelente. se você não interessa, você precisa entender que o esporte é vida, né? Eu costumo dizer, depois dessa pandemia, né, depois desse vírus aí que atingiu toda a humanidade, né, o pessoal veio entender, não sei se todo mundo, né, que é necessário a prática da atividade física, né, é necessário você se exercitar, né, e o Powerfoot, ele vem com essa proposta de, através de uma paixão nacional, que é o futebol, né, você poder cuidar da sua saúde com prazer, com alegria e com profissionalismo, né, e querendo. Bora querer, galera. Você, pessoal, anote essa dica aí. Esporte é vida. É vida. Quem falou isso foi nada mais nada menos do que Abraão Amaral. Exatamente. O melhor treinador do Brasil e do mundo. Que é a faixa. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui no Pódio da Start. Foi um prazer ter você aqui. Eu sei que a sua vida é corrida. Exatamente. Né? Mas você aceitou o convite do Pódio da Start, se fez presente aqui. Obrigado, Obrigado, Abraão. Isis, também por ter vindo. Obrigado, Isis. Obrigado Obrigado pela presença. Pessoal,
Obrigado pela presença de vocês, né? Pela Mesmo que vocês audiência. estejam pela sua audiência, você que está aí na sua casa, seguindo o Pod da Start, acompanhando, se inscreve no nosso canal. Ativa o Um sininho. abraço do Eliseu Lima para você, Eliseu Xavier para você, um abraço da Raquel Ele Xavier. ama esse Lima, né? Já te dei meu nome, já te dei meu nome. André falou sobre isso, né? Ela quer que eu fale Eliseu Xavier, mas às vezes eu falo Eliseu Lima. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço do Eliseu Xavier, do Eliseu Lima para você. O que importa é que adoramos a audiência de vocês. É isso É mesmo. isso aí. Olha só, se inscreve no canal mais uma vez, ativa o sininho para não perder as notificações. E um beijo para vocês e até a próxima. Para aquela ali, ó. Tchau! Tchau, pessoal. Bora querer.